quero falar sobre um assunto extremamente complexo, muito complexo, mas ao mesmo tempo extremamente necessário. Enquanto eu procuro aqui, vocês também procurem na Bíblia de vocês, para vocês me acompanharem. Livro de João, capítulo 1, a partir do 1. E eu quero perguntar para vocês nessa noite: vocês conhecem a palavra de Deus? Aí parece que é assim, mas peraí, Charles, eu leio a Bíblia. Eu reforço a pergunta: você conhece a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus está além da Bíblia. E é isso que nós veremos nessa noite. E nós iremos entender a importância de compreender essa diferença. Em breve eu estarei justificando por que essa chamativa de atenção para isso. Então acompanhe comigo aqui no João capítulo 1. Então vamos acompanhar na Bíblia. Eu vou lendo, que só eu leio aqui, e a igreja vai acompanhando comigo. João capítulo 1. Vamos lendo e a gente vai dialogando um pouco a respeito disso aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ela estava com Deus e era Deus, e estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Então aqui João começa o seu evangelho, a sua descrição do seu evangelho, relatando algo que muitas vezes a gente passa batido. A gente acaba começando a ler o livro de João, muitas vezes lê rápido essa passagem, mas há algo aqui de extrema importância. João começa relatando em que ele irá, a partir daqui, trazer a palavra de Deus. Como assim? Quer dizer que o resto não era? Não, vamos aprofundar aqui. João traz algo bem específico. E João diz que a palavra de Deus veio ao mundo. Olha aqui. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então a palavra de Deus estava com Deus no princípio, e essa palavra então se torna carne. Mas por que essa palavra se tornou carne? Para que ela pudesse ser conhecida pelos homens, pela humanidade. Mas por que disso? Porque antes que a palavra se manifestasse na terra enquanto carne, as pessoas muitas vezes não conseguiam ver a palavra de Deus, mesmo tendo as escrituras em suas mãos. Porque a palavra de Deus, ela traz algo diferente, algo que apenas palavras muitas vezes não conseguem expressar. E João aqui continua: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Então aqui o apóstolo João faz um parêntese e fala, ele estava começando a falar sobre a palavra de Deus que estava vindo à terra, que tinha se corporizado, agora vinha em carne. Ele faz um parêntese e fala: olha, mas apareceu um homem chamado João, Xará, que estava batizando as pessoas para preparar o caminho para quando a palavra chegasse. E essa palavra iria trazer luz aos homens. E essa luz iria dissipar todas as trevas. Aqui ele está dizendo o seguinte: tudo aquilo que impedia as pessoas de verem a Deus porque estavam em trevas por algum motivo, a palavra de Deus estava vindo para iluminar o caminho, para que não mais tivesse algum tipo de dúvida sobre quem era
Deus. Se havia algum tipo de trevas ou escuridão que impedisse as pessoas de ver o caminho para Deus, naquele momento viria então a luz do mundo. E João estava aqui preparando o caminho para essa luz chegar. Mas o apóstolo João deixa bem claro, João não era a luz. Não era. João apenas veio dar uma preparada no caminho. Mas o caminho em si ainda estava por vir. O apóstolo então continua. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nesse trecho aqui, nos é dito, a palavra estava no mundo, a palavra tinha chegado ao mundo, mas as pessoas não conseguiam reconhecer a palavra. A palavra veio para aqueles que eram seus, mas os seus não a receberam. Mas espere, se tantas pessoas diziam que buscavam a palavra de Deus, quando a palavra de Deus realmente chega, essas pessoas não a enxergam. Por quê? Porque é simples. Isso traz luz a algo muito importante. Nós só reconhecemos a palavra de Deus quando nós realmente buscamos a palavra de Deus. Ou seja, nós não conseguimos reconhecer Jesus quando nós não estamos realmente procurando Jesus. Nós podemos falar que eu faço tudo, mas eu não consigo ver ainda. Porque verdadeiramente nós não estamos procurando Jesus. E é por isso que o apóstolo fala, ele veio para o que é os seus. Ele veio para o povo ali que tinha as escrituras em suas mãos. E por que aqueles homens não reconheceram a Jesus como a palavra de Deus? Porque na verdade eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles estavam preocupados com a maneira que eles viviam. E a maneira como eles viviam para eles era suficiente. Então quando chega algo que diz, vocês precisam mudar, ver o mundo de uma outra forma, eles não aceitaram aquilo. E é por isso que aqui fala que eles não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então a palavra de Deus personifica-se em Jesus Cristo. Fora de Jesus Cristo, nós não conseguimos entender ou compreender ou ter a dimensão do que é a palavra de Deus. E toda vez que a gente tenta fugir disso, nós não estamos recebendo a Jesus. Por isso que muitas vezes, tantas pessoas estudam tanto, leem tanto, mas não se aproximam de Jesus, não se aproximam de Deus. Mas quando eles buscam verdadeiramente a palavra de Deus, isto é, quando buscam verdadeiramente a Jesus, eles então recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Olhe aqui que a questão é profunda. Não é qualquer palavra, não é qualquer escritura, não é qualquer tradição, não é qualquer lei, é a palavra de Deus. E somente através da palavra de Deus, isto é, Jesus, nós seremos compreendidos, aceitos e vistos como filhos de Deus. E isso é muito importante. Prossigamos. 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, pois já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude
graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amados, olha tanto que essa parte aqui é importante. João Batista então continuava testemunhando. Quando ele viu Jesus, ele reconheceu Jesus. Este aqui é a luz que deveria vir ao mundo. E eu conheço porque ele veio antes de mim, eu sei. Porque essa palavra já existia antes de mim existir. O que eu trago é apenas uma preparação. Mas o caminho, a palavra, a verdade está em Jesus. Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas aquele que prepara o caminho. Mas eu não sou a palavra. Eu não sou a luz. Eu não sou quem irá guiar os homens. Mas Jesus sim. Este é o unigênito de Deus, o próprio Deus que se fez carne para salvar a humanidade. E aqui, no versículo 18, deixa algo muito interessante. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Amados, até esse momento, até a chegada de Jesus, a humanidade tinha tido apenas experiências com Deus. Experiências de servir a Deus, experiências de conhecer a Deus. Mas com a chegada de Jesus Cristo, o véu se rasga completamente. Deus torna-se conhecido a todos os homens. A partir daquele momento não havia nada mais que separava as pessoas de Deus. Não havia a partir desse momento mais achismos. Eu acho que é assim. Eu entendo assim. Eu acho que é daquele jeito. É desse jeito, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Não, a partir de Jesus Cristo, Deus é revelado à humanidade. Como Ele é exatamente. Antes de nós focarmos nessa parte, só que no verso 17 é importante a gente ler de novo. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Isso significa que Moisés fez a parte dele. Os homens antes de Jesus fizeram a parte deles, mas eles não eram a verdade. Eles não eram o caminho. Eles eram uma experiência com Deus. Mas a vida com Deus, a graça que nos atrai e que nos leva até Deus, só vem por intermédio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, amados, e isso é muito importante a gente entender. Jesus Cristo é a exata expressão do caráter de Deus. E isso é lembrado por Paulo quando ele escreve aos Hebreus, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, do 1 ao 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Prestem bem atenção agora no terceiro. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amados, olha tanto que isso aqui é forte. Porque muitas vezes, amados, nós nos preocupamos com tantas coisas, estamos buscando tantas coisas ao mesmo tempo, que nós nos esquecemos de nos atentar para aquilo que é simples. Mas ao mesmo tempo que é simples,
é extremamente complexo. Aqui, Paulo volta a dizer e reforçar aquilo que João começa o seu evangelho dizendo: Cristo é a palavra de Deus. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer como Deus é? Como Deus se porta? Como Deus se relaciona com a humanidade? Como Deus quer falar com você? Só existe um jeito: através de Jesus Cristo. Você quer saber como é o caráter de Deus, como é a expressão do ser de Deus? Olhe para Jesus Cristo. Fora disso, nós não podemos conhecer a Deus. Nós não conseguimos conhecer a essência de Deus, a vontade de Deus, nada sobre Deus. Fora de Jesus, nós podemos no máximo ter sombras de, como eu disse, experiências de pessoas. Mas para conhecer a Deus, o único caminho é através de Jesus Cristo. Bom, tudo isso parece bem comum, bem conhecido, né? Às vezes até você pode me dizer: Charles, mas eu sei disso, eu entendo. Muitas vezes eu já tinha até tido essa interpretação, outras vezes eu conheço, eu consigo entender que tudo, desde a criação do mundo, está centrada em Jesus. Mas se tudo então nós compreendemos que o centro é Jesus, por que nós não agimos assim? Por que nós não agimos assim? Eu quero chamar a atenção para isso porque nós temos muitas vezes erguido as nossas Bíblias, lido as Escrituras que nós temos em nossas mãos, para agir de maneira contrária ao que ensina Jesus. E isso já aconteceu, amados, há muito tempo. Desde a época de Jesus, quando ele fala que os mestres da lei, os sacerdotes, eles não conseguiam entender a essência de Deus, porque eles estavam tão vibrados, tão centrados na letra, na palavra, na lei em si, que eles não conseguiam chegar a Deus. Eles apedrejavam e matavam uma pessoa sem sentir nada, sem fazer diferença alguma na vida delas, como se elas estivessem fazendo qualquer coisa. Matavam, não sentiam, não percebiam o que estava acontecendo. De repente vem Jesus e muda tudo aquilo e fala que não, eu não quero morte, eu quero vida. Eu quero que vocês entendam que vocês não são suficientes, mas para que vocês sejam suficientes, vocês têm que olhar para Deus. E isso então rompe com todas aquelas barreiras que existiam naquela época. Jesus fala: eu não me interesso com a lei, eu não me interesso com as tradições de vocês. Eu me responsabilizo com o amor de Deus. Eu vim trazer boas novas. Eu vim trazer coisas novas, mudança de vida, que vocês sejam novas criaturas. Não mais que vivenciem presas ao pecado, mas que a graça de Deus as façam tão livres que o amor de Deus irá fluir naturalmente entre vocês. E isso que Jesus veio trazer, porque o mundo não conseguia conhecer isso. O mundo conhecia a sua própria vontade. A minha vontade, por exemplo, é que o mundo se prostre aos meus pés, tendo eu o poder. E para que eu faça isso, eu posso usar a palavra que for. E isso aconteceu mesmo depois da revelação de Jesus Cristo. Amados, várias e várias pessoas, nos 2020 anos depois de Cristo, foram mortas utilizando a Bíblia. Pessoas foram queimadas vivas. Pessoas foram torturadas durante a Idade Média. Queimada, eu fico imaginando, não sei se você consegue imaginar como deve ser a dor de uma pessoa por ser queimada viva por aquelas pessoas que deveriam amar. Como deve ser torturado por aquelas pessoas
que dizem carregar o nome de Jesus. Então por que nós temos que entender isso, amados? É por causa disso. Essas pessoas não agiam pela palavra de Deus, porque elas não refletiam o caráter de Deus, isto é, elas não seguiam a Jesus. Jesus, quando viu aqueles homens com as pedras nas mãos, Jesus não incitou eles que apedrejassem. Antes, fez com que as pedras caíssem de suas mãos. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, porque nós queremos que a nossa vontade, o nosso modo de ver o mundo, o nosso jeito de ser esteja acima do que Jesus é, e nós usamos a Bíblia para justificar isso. Mas eu agi assim porque está escrito na Bíblia. E eu te pergunto, a sua ação que está escrita na Bíblia reflete o que Jesus fez? Reflete o que Jesus é? Se não é, você não agiu conforme a palavra de Deus. Porque nós muitas vezes gostamos de procurar coisas que justifiquem as nossas ações, porque isso é muito prático, isso é muito útil, isso é muito agradável. Olha só, aqueles homens, quando apedrejavam as pessoas, eles se pautavam na palavra, eles se pautavam nas escrituras, eles não sentiam nenhum remorso daquilo. Mas impressionante, que com seus próprios pecados eles não se importavam. Então, peraí, eu pego a escritura e uso ela para aquilo que é a minha vontade, mas quando essa espada está vindo para o meu rumo, eu não aceito. Por isso eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Amados, muitas vezes nós temos nos perdido nisso. E quantas pessoas têm usado a Bíblia para oprimir outras pessoas, para humilhar outras pessoas, para desprezar outras pessoas. E isso é importante para que nós possamos observar e dizer: eles não estão portando a palavra de Deus. Eles não estão portando a palavra de Deus. Amados, existe um país na África, salvo engano, Nigéria, eles utilizam a Bíblia para bruxificar crianças, falar que crianças são bruxas e fazer com que essas crianças sejam mortas, desprezadas, torturadas, abandonadas por suas famílias. Fazem com que crianças de 3, 4, 5 anos sejam expulsas de suas casas, falando que elas são a maldição dentro da sua casa, e utilizam a Bíblia para justificar isso. Mas se aquelas pessoas conhecessem a palavra de Deus, elas botariam esses falsos profetas para correr. Porque a palavra de Deus jamais compactuaria com isso, porque como aquele Jesus que disse: deixai vir a minhas criancinhas, hoje estariam fazendo com que elas fossem mortas, largadas e abandonadas nas ruas. Vocês conseguem ver que não bate? O caráter de Cristo não consegue enquadrar nas nossas vontades, na forma como a gente vê o mundo. E a gente precisa ficar atento, porque se levantarão diversas pessoas que irão posar com a Bíblia nas mãos, mas o seu coração, a sua vida não traz a palavra de Deus. E nós precisamos, amados, aprender a reconhecer isto. Não é ter a Bíblia debaixo dos braços, não é ter os versículos de cor e salteado, não é gritar aos 4 cantos do mundo que você leu aqui, é viver a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Se as nossas ações, se a nossa vida não resplandece o que Jesus Cristo é, nós não temos a palavra de Deus em nós. Não importa quantas vezes você tenha lido a Bíblia. Não importa se você fez um curso de teologia, se você é doutor em teologia, não importa se você leu a Bíblia em hebraico, aramaico, grego, latim, se você já leu todas as versões possíveis desse planeta. Se a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, não está na sua vida, de nada vale
isto. E por que, amados, eu volto a chamar a atenção? Nós não podemos compactuar que a Bíblia, que as Escrituras sejam utilizadas sem ter Cristo como centro. E aceitar isso como se fosse normal. Não é. Não podemos aceitar. E como outros exemplos que eu estava falando, a palavra toda que quando eu refleti sobre isso, foi pautada em um item que está tão latente nos últimos dias, que é a questão do racismo. Em que nós nos dizemos cristãos, muitas vezes estamos fechando os nossos olhos para o que está acontecendo, nós fingimos que não é com a gente, nós fingimos que nós não fazemos parte disso. Mas utilizando a Bíblia, os nossos irmãos negros foram escravizados e arrancados da África. Utilizando a Bíblia, as pessoas diziam que eles não tinham alma. Utilizando a Bíblia, até hoje, nós temos uma desigualdade gigantesca entre essa população e as pessoas brancas. E isso é inegável. Se você nega isso, você nega toda a história que nós já vivemos. E você nega o olhar de Cristo para o oprimido. E o olhar de Cristo, amados, nunca vai se desviar das pessoas que estão sofrendo. Seja elas quem forem. Goste você do que elas fazem ou não. Concorde você com isso ou não. Os olhos de Jesus, isto é, como ele reflete a exato caráter de Deus. Os olhos de Deus estão sempre voltados para os que são oprimidos. E se nós desviamos o nosso olhar para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão sendo oprimidas, nós estamos negando a palavra de Deus. E eu digo então, que muitas pessoas que estão segurando a Bíblia, que estão recitando versículos por aí, que estão menosprezando o que acontece, menosprezando as pessoas que sofrem, elas não representam e elas não trazem a palavra de Deus. Enquanto nós, enquanto igreja, fingimos que nada está acontecendo, nós também estamos desprezando a palavra de Deus. Jesus veio para aqueles que quiserem o receber, para aqueles que conseguirem ver nele a palavra de Deus, aqueles que querem entender que Jesus veio para transformar o mundo, não para renovar um castigo, uma lei, uma tradição, não. Jesus veio trazer para o mundo aquilo que o mundo não tinha: amor. E se nós não aprendemos a amar, nós não estamos andando conforme a palavra de Deus. Então que você guarde isso no seu coração. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Toda a sua vida, tudo que você lê, tudo que você aprende, deve ter como centro o que Jesus Cristo nos ensinou. O amor é a essência, é o elo perfeito. Que nossa vida possa ser pautada pela palavra de Deus. Que nós possamos então ser verdadeiramente servos de Jesus Cristo, aquele que trouxe a graça e o amor e revelou Deus a todos nós. Amém? Vamos colocar de pé para fazer uma oração. E é por isso que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, sacrifique a sua vontade, sacrifique os seus achismos, as suas tradições, os seus rituais. Sacrifique qualquer coisa que você acha que está colocando Deus em uma caixinha. Deus não pode ser contido por ninguém. Ele está em todos os lugares, procurando pessoas para serem amadas. E nós devemos ser instrumentos desse amor, e nunca o contrário. Senhor, nós sabemos que muitas vezes a nossa carne, a nossa vontade, quer que nós estejamos sempre corretos, certos, e buscando aquilo que nós achamos. Mas nós te pedimos, Senhor, que o teu amor venha nos ensinar que a tua palavra é trazer graça, é trazer amor,
é lutar por aqueles que não conseguem mais, é trazer esperança para aqueles que já não têm mais, é levantar aqueles que caíram, é abraçar aqueles que nunca sentiram amor, é levar esperança, paz, é levar, Senhor, tranquilidade, é, Senhor, ensinar que os teus caminhos nos direcionam para o amor ao próximo, o amor a Ti. Que nós possamos, Senhor, vencer a nós mesmos e a nossa própria carne, para que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como a palavra de Deus e a luz que veio iluminar o mundo. Que a nossa carne, que a nossa vontade nunca nos impeça de reconhecer Jesus como a palavra de Deus. Que os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos planos e projetos, o nosso sede por poder ou status, que nada interfira no que é aquele que nos revelou a exata essência do ser de Deus, que rasgou o véu para que nós possamos estar frente a frente com Deus. Aquebranta, Senhor, dia após dia os nossos corações, mesmo que isso nos doa e fira a nossa carne, mas que a Tua palavra, que Jesus Cristo, esteja vivo em nossas vidas, e que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor abençoe o seu coração. Guarde essa palavra. Medite sobre isso. E que a palavra de Deus, Jesus Cristo, que trouxe a graça, esteja sempre no seu coração. Amém.